Você já reparou que quando você está dentro de um carro e por acaso passa um outro carro do seu lado, fazendo uma ultrapassagem, e aí você olha para ele, dá a impressão de que ele está mais lento do que ele realmente está? Ah, de fato ele está, porque a velocidade dele em relação a você é menor que a velocidade dele em relação à própria estrada. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula, sobre a velocidade relativa. Fala aí, meu amigo ou minha amiga, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos conversar sobre a velocidade relativa. Mas o que é esse negócio de velocidade relativa? Bem, eu falei com você lá nas primeiras aulas de cinemática que o movimento é algo relativo, ou seja, a gente sempre precisa adotar um referencial para estudar os movimentos dos corpos, certo? Assim como o movimento é relativo, a velocidade, que é o que descreve a rapidez desse movimento, também é algo relativo. Ou seja, todas as vezes que a gente diz que um corpo tem uma certa velocidade, normalmente a gente está dizendo que a velocidade dele é um valor em relação a alguma coisa. Na maioria dos problemas, a gente pega a superfície da Terra como referencial, ou até mesmo um sistema de referencial como uma trajetória. Então, quando a gente diz que a velocidade de um carro, por exemplo, é 50 km por hora, a gente está falando que aquela velocidade dele é 50 km por hora em relação à estrada que ele está se movimentando, beleza? Só que existem outras situações em que a gente precisa adotar outros referenciais, principalmente quando a gente está falando de ultrapassagens ou encontros entre duas ou mais partículas. Aí, nesse caso, a gente vai estar falando da velocidade de uma partícula em relação à outra, beleza? Então, conseguiu entender a ideia? A velocidade é algo relativo, beleza? Então, quando a gente ali não diz o referencial, na maioria das vezes, nós estamos adotando a própria trajetória como um referencial. E que, nesse caso, a trajetória vai estar na superfície da Terra, beleza? Só que quando a gente precisa trabalhar com outras situações, a gente precisa trabalhar com a ideia de velocidade de uma partícula em relação à outra, que normalmente a gente chama de velocidade relativa, ok? Então, para a gente trabalhar com essas ideias, vamos pegar aqui novamente essa trajetória como um exemplo. A gente tem aqui a origem da nossa trajetória e essa trajetória, as posições nessa trajetória estão medidas em metro. Vamos dizer que a gente tenha duas partículas aqui, a partícula A e a partícula B. Vamos supor que a velocidade da partícula A em relação à nossa trajetória, ou seja, em relação à origem aqui da nossa trajetória, é igual a 30 metros por segundo. Quando eu estou falando aqui para você que a velocidade dessa partícula é igual a 30 metros por segundo, eu estou falando que a velocidade dela é 30 metros por segundo em relação à nossa trajetória. E que na maioria das vezes a gente não precisa dizer, olha, é a velocidade em relação à trajetória. A gente já subentende isso, ok? É a velocidade, inclusive, que está marcando lá no velocímetro do carro. Ok? Então, essa velocidade que está no velocímetro do carro é a velocidade em relação à trajetória que ele está se movimentando. Vamos dizer que a velocidade da partícula B em relação à trajetória seja igual a 20 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui 20 metros por segundo. Novamente, essa velocidade é em relação à nossa trajetória. É a velocidade que está marcando lá no velocímetro do carro. Beleza? Só que, normalmente, nesses probleminhas de encontro, como eu já falei com você, ou problemas de ultrapassagem, a gente precisa trabalhar com a ideia de velocidade de uma partícula em relação à outra. E aí, nesse caso, a gente vai fazer duas perguntas aqui. Qual é a velocidade da partícula A em relação à partícula B? E qual é a velocidade da partícula B em relação à partícula A? Notou o que eu coloquei aqui? Eu coloquei VAB. A velocidade da partícula A em relação à partícula B. E aqui eu coloquei BA, a velocidade da partícula B em relação à partícula A. É bom deixar isso bem claro, porque a gente sempre vai colocar nessa ordem. A velocidade de um em relação ao outro, beleza? Nesse caso de A em relação a B, nesse caso de B em relação a A, ok?
Como que a gente calcula essas velocidades? Meu amigo ou minha amiga, é uma coisa muito simples, tá? Para a gente determinar essa velocidade, por exemplo, se a gente quer a velocidade da partícula A em relação à partícula B, a gente vai pegar aqui a velocidade da partícula A e subtrair com a velocidade da partícula B. Nesse caso aqui, quanto que vale a velocidade aqui de A? A velocidade de A é igual a 30 metros por segundo. E a velocidade de B? 20 metros por segundo, beleza? Ok. 30 menos 20 é igual a quanto? É igual a 10 metros por segundo. Então, a velocidade aqui da partícula A em relação à partícula B é igual a 10 metros por segundo, beleza? Ok? E qual é a velocidade da partícula B em relação à partícula A? A gente vai pegar aqui a velocidade de B e vai subtrair com a velocidade de A. Quanto que vale a velocidade de B? 20 metros por segundo. Então, a gente tem aqui 20 e a velocidade de A? 30 metros por segundo. Então, vai ser 20 menos 30. 20 menos 30 é igual a menos 10 metros por segundo. Então, a velocidade de B em relação a A é igual a menos 10 metros por segundo, beleza? Só um detalhe, normalmente a gente trabalha com essas ideias de sinais para saber quem está mais rápido e quem está mais lento. É muito importante a gente saber isso. Mas, na maioria dos problemas, a gente não precisa se preocupar com esses sinais para calcular a velocidade relativa. Então, a gente vai trabalhar apenas com os módulos, que são os valores positivos. Nesses casos aqui de velocidade relativa, normalmente o módulo da velocidade de uma partícula em relação à outra é igual ao módulo da velocidade da outra partícula em relação à primeira. Conforme eu coloquei aqui, o módulo da velocidade de A em relação a B é igual ao módulo da velocidade de B em relação a A. E como é que a gente calcula o módulo? O módulo normalmente é o valor numérico positivo. Então, a gente tem aqui que o módulo da velocidade de A em relação a B é igual a 10 metros por segundo. E o módulo da velocidade de B em relação a A também é igual a 10. A gente não coloca o sinalzinho negativo, não. 10 metros por segundo. Então, repare que os dois módulos têm o mesmo valor. Há um detalhe, meu amigo ou minha amiga. A gente está trabalhando aqui com situações em que a gente tem apenas um movimento retilíneo e que esse movimento está ocorrendo em apenas uma direção. Se a gente tiver outras situações aqui, isso é um pouquinho diferente. Por exemplo, se a gente tiver movimentos ocorrendo em duas direções, para a gente calcular o módulo das velocidades relativas, é muito comum a gente trabalhar aí com a lei dos cossenos. Mas a gente vai aprender sobre isso quando a gente falar de vetores e cinemática vetorial, ok? Mas aqui, como a gente está trabalhando com movimentos em apenas uma direção, a gente pode utilizar essas ideias aqui, que para calcular a velocidade relativa, basta a gente calcular a diferença entre as velocidades e que os módulos dessas duas velocidades relativas serão iguais, ok? Mais um detalhe, meu amigo ou minha amiga. Repare que, nesse caso, as duas velocidades são positivas. O que isso significa? Que os dois corpos estão realizando um movimento progressivo, ou seja, tanto A quanto B estão indo para a direita, certo? A gente fez aqui a diferença entre as velocidades para calcular a velocidade relativa entre elas, entre essas duas partículas. Mas o que a gente faria se uma das partículas estivesse realizando um movimento retrógrado? Ou até mesmo as duas partículas? A gente faria a mesma coisa, calcularia a diferença entre as duas velocidades. Só que a gente teria que ficar atento que uma dessas velocidades teria um valor negativo. Então, vamos fazer isso aqui? Deixa eu apagar tudo isso aqui que eu fiz para a gente começar do início. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Já apaguei tudo aqui para a gente começar do início novamente. Bem, nesse caso aqui agora, vamos dizer que a partícula A esteja se movimentando para a direita do mesmo jeito que estava antes, realizando um movimento progressivo. Então, a velocidade continua sendo positiva e igual, nesse caso, a 30 metros por segundo. Só que vamos dizer agora que a partícula B, ao invés de ir para a direita, vai se movimentar para a esquerda, com uma velocidade igual a quanto? Igual a menos 20 metros por segundo. Lembrando que velocidade negativa aqui para a gente significa o quê? Um movimento retrógrado.
Ou seja, a partícula B está se movimentando contra a orientação da trajetória, que nesse caso aqui é para a esquerda. Bem, qual vai ser a velocidade de A em relação a B e qual vai ser a velocidade de B em relação a A? A gente vai fazer a mesma coisa. Para calcular a velocidade da partícula A em relação à partícula B, a gente vai pegar a velocidade de A e subtrair com a velocidade de B. Nesse caso aqui, quanto que vale a velocidade de A aqui? 30. E quanto que vale a velocidade de B? Menos 20. Então, a gente vai ter 30 menos 20. Beleza? 30 menos 20 é quanto? Menos vezes menos. É positivo, não é? É o mais. Então, a gente vai ter aqui 30 mais 20. 30 mais 20 é igual a 50 metros por segundo. Beleza? Tranquilo até aí? Ótimo. E qual vai ser a velocidade de B em relação à partícula A? A gente vai pegar a velocidade de B e subtrair com a velocidade de A. A velocidade de B é igual a quanto? A velocidade de B é menos 20. Então, a gente coloca menos 20. E a velocidade de A é 30 positivo. Então, a gente tem menos 20 menos 30, que é igual a quanto? É igual a menos 50 metros por segundo. Beleza? Repare que a regra aqui é a mesma. A única diferença é que aqui a gente teve menos um número negativo. Então, se a gente tem menos um número negativo, esse número acaba ficando positivo. Então, a gente vai ter 30 mais 20, que é igual a 50 metros por segundo. Aqui, nesse caso, a gente vai ter a velocidade de B sendo negativa, então a gente vai ter menos 20 menos 30, que é igual a menos 50. Qual é o módulo desses dois valores? O módulo aqui é 50 metros por segundo, e o módulo aqui também é 50 metros por segundo. O módulo continua tendo o mesmo valor. Os dois módulos aqui têm o mesmo valor, 50 metros por segundo. Ok? Tranquilo até aí? Show de bola? Ótimo. Então, a única coisa que você precisa tomar cuidado aqui é saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, se a velocidade é positiva ou negativa. E aí, para calcular a velocidade relativa, você vai pegar um valor e subtrair com o outro, usando, claro, as regrinhas de sinais lá da matemática quando for necessário, que é esse caso aqui, ok? Outro detalhe também que a gente não pode deixar de falar é que, na maioria das vezes, como eu já disse, inclusive, você precisa se preocupar apenas com os módulos das velocidades, certo? Então, para a gente trabalhar com a ideia dos módulos, a gente pode apenas observar se os dois corpinhos estão indo no mesmo sentido ou sentidos contrários. Quando eles estão indo no mesmo sentido, deixa eu escrever isso aqui, mesmo sentido, que é o primeiro caso que eu mostrei aqui para você. Se a gente quer calcular o módulo da velocidade de um corpo em relação ao outro, vou até escrever aqui relativo, porque o módulo sempre tem o mesmo valor para os dois corpos, a gente vai pegar o módulo da velocidade de um corpo, normalmente daquele que tem velocidade maior, menos o módulo da velocidade do outro corpo, tá? Quando os dois estão indo no mesmo sentido, beleza? No caso que a gente viu anteriormente, lá no primeiro exemplo, está aí no seu caderno anotado, o A tinha uma velocidade igual a 30 metros por segundo e o B uma velocidade positiva igual a 20 metros por segundo. O módulo da velocidade de A era 30 e o módulo da velocidade de B era 20. Assim, o módulo da velocidade relativa é igual a 10 metros por segundo, que é aquele valor que a gente encontrou antes, não é? Isso quando os corpos estão indo no mesmo sentido. Para encontrar o módulo da velocidade relativa, a gente subtrai os módulos das velocidades. Agora, quando as duas partículazinhas estão indo em sentidos contrários, beleza? Que é o que a gente está vendo aqui agora. Olha, o A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda. O que a gente faz para encontrar o módulo da velocidade relativa? Para encontrar aqui o módulo da velocidade relativa, seja de A em relação a B ou de B em relação a A, afinal de contas os módulos têm os mesmos valores, a gente vai pegar aqui o módulo da partícula A e somar com o módulo da velocidade da partícula B. Nesse caso aqui, o módulo da velocidade relativa vai ser igual a quanto? Bem, a partícula A tem uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Sendo assim, o módulo dessa velocidade é igual a 30. Então, a gente coloca aqui 30, mais o módulo da velocidade da partícula B.
Bem, a velocidade da partícula B é negativa, certo? Menos 20. Mas quando a gente está trabalhando com o módulo de um número negativo, esse número fica o quê? Positivo. Então a gente coloca aqui 30 mais 20. Assim, o módulo da velocidade relativa de A em relação a B ou de B em relação a A é igual a 30 mais 20, que é 50 metros por segundo. Então, se você estiver trabalhando ali com, sei lá, com movimento relativo, em que um está indo para um lado, o outro também indo para o mesmo lado, a gente, para calcular o módulo da velocidade, a gente vai subtrair os módulos das duas velocidades, beleza? Vai encontrar o módulo da velocidade relativa entre essas duas partículas. E caso essas duas partículas estejam indo em sentidos contrários, ou seja, uma partícula vai para um lado e a outra partícula vai para o outro lado, a gente, para calcular o módulo da velocidade relativa, a gente vai somar o módulo das duas velocidades. O módulo da velocidade de A com o módulo da velocidade de B. Assim, a gente chega a esse módulo da velocidade relativa. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Ficou alguma dúvida aí no meio do caminho? Conseguiu entender a ideia aqui do que é a velocidade relativa? A velocidade relativa é normalmente a velocidade de um corpo em relação a outro. Lembrando que a velocidade é sempre relativa, mas quando a gente não define um referencial, a gente já toma a ideia de que a velocidade daquele corpo está sendo em relação à superfície da Terra, tá? Mas, em outros casos, em que a gente precisa conhecer a velocidade de um em relação ao outro, a gente precisa conhecer as duas velocidades ali em relação ao mesmo referencial, que nesse caso é a superfície da Terra ou a nossa trajetória, e aí, quando os corpos estão ali, seja no mesmo sentido ou sentidos contrários, a gente, para encontrar a velocidade relativa, vai subtrair uma velocidade com a outra. E caso a gente queira saber ali apenas o módulo das velocidades relativas, a gente pode utilizar essa regrinha. Se os corpos estiverem se movimentando no mesmo sentido, subtrai os módulos das velocidades. Se eles estão se movimentando em sentidos contrários, soma os módulos das velocidades. Aí a gente consegue chegar a esse módulo da velocidade relativa. Beleza? Então quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima aula!